Bom dia a todos. Meu nome é William, já fui aluno do Marcão há 10 anos atrás, certo? Eu sou da turma de 2016 de Informática aqui da ITEC. E, bom, na época eu quis trabalhar um pouco, né, com programação, acabei não me encontrando quando eu fui fazer a faculdade, né? E aí eu me encontrei na parte de design, né? Comecei a mexer um pouco com Photoshop, um pouco com redes sociais, aí fui para a parte de vídeo também. E hoje em dia eu mexo bastante com isso, tanto com Photoshop quanto com a parte de vídeo. Aqui a gente vai mexer um pouquinho com o CapCut, que é o aplicativo gratuito, acessível a todos, né? Dá para mexer no celular também. Tudo que for ensinado aqui dá para fazer no celular também, não é muito diferente, tá? E aqui eu vou passar, principalmente nessa primeira aula, a noção básica, apresentando o aplicativo e o segundo, uma noção básica de edição, né? E isso pode ser replicado em outros aplicativos de edição de vídeo, né? O DaVinci Resolve, Premiere, Sony Vegas, o próprio Windows Bookmaker, dá para fazer também, tá? Então, vamos começar. O Marcão disse que semana passada era para eu vir dar essa aula, só que eu acabei não passando bem, né? E tive que me ausentar. Então, ele passou a parte que a gente gravou da primeira aula que eu dei para outra turma, e aí acabou parando a gravação no meio, né? Então, por isso que a gente vai passar do áudio em diante, que é onde ficou sem áudio a gravação, tá? Mas eu vou relembrar para vocês. Então, vocês podem clicar em criar um novo projeto ali em cima, que ele vai abrir esse layout aqui do CapCut. Todo mundo está familiarizado já com o programa, utiliza, conhece ele pelo menos? Sim? Belezinha, então. Todo mundo já abriu tudo certinho? Belezinha, então essa é a imagem que a gente tem inicialmente quando a gente clica em criar um novo projeto, tá? Primeiramente, a gente vai apresentar a timeline, a linha do tempo. A linha do tempo é essa parte aqui embaixo, é onde vai ficar todo o seu projeto, onde você vai arrastar os seus vídeos, suas mídias, seus áudios, textos, fotos, tudo vai ficar aqui embaixo. Ele vai apresentar realmente a linha do tempo. Quando você colocar o vídeo depois, você vai perceber que vai aparecer o timestamp que a gente chama, né? A estampa do tempo, onde vai estar 10, 20, 30 segundos, que vai mostrar, delimitar onde está em que parte está o seu vídeo do tempo, né? Aqui em cima, no canto esquerdo onde está o mouse, é a parte onde a gente vai arrastar nossas mídias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a mídia, que já foi falado no vídeo lá, onde você consegue importar os seus próprios vídeos, fotos, né? Você gravou, por exemplo, aí vai abrir o explorador de arquivos e vai arrastar o seu próprio vídeo. Assim como também a gente vai ter a biblioteca de vídeo já do próprio CapCut. Oi, tudo bem? Bom dia, pode entrar. Tá? Então, para iniciar aqui, ser um pouquinho mais rápido, a gente partir para o áudio, eu vou arrastar, e vocês também podem, tá? Arrastar esse vídeo de 10 segundos aqui, vocês arrastam para a timeline. Pode ser qualquer outro vídeo também, mas eu vou utilizar esse aqui como exemplo. Tá bom? E aí vocês percebem que ele baixa automaticamente o vídeo da biblioteca e arrasta. Todo mundo seguindo aí? Tem alguma dúvida? Pode falar, gente. Se vocês estiverem perdidos, não acharam um local. Tá? E aí, aqui nós temos o preview do nosso vídeo, né? Como ele está ficando, você consegue ver. Ele não vai estar com qualidade 100% a maioria das vezes, mas o resultado final ele vai ficar em Full HD, por exemplo. Então, se você der play aqui, ele vai começar a tocar o vídeo que você colocou. Certo? Essa parte do meio aqui, o reprodutor. E aqui na parte direita, nós temos os parâmetros, a parte que a gente edita as coisas. Por exemplo, a escala do vídeo, a gente entra em mais detalhes na segunda aula, tá? Mas aqui, brevemente, a escala do vídeo, né? O tamanho do vídeo. Vou deixar aqui em 100%. Aqui a posição dele, ou seja, quanto deslocado ele vai estar na tela. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1000, ele vai mexer 1000 para a direita. Se colocar 1000 negativo, ele vai mexer 1000 para a esquerda. Isso são contagem de pixels, geralmente, tá? Então, vou deixar zerado aqui também.
a rotação, a parte de girar o vídeo e tudo mais. A gente entra em mais detalhes na segunda aula, tá? E no mais é isso. Aqui também, como vocês podem ver, tem vídeos na vertical, geralmente é utilizado para celular, tá? E outra coisa, falar brevemente também, esse diamantinho que fica em cima dos vídeos, ele é utilizado somente na versão Pro do CapCut. Quando você paga a mensalidade, né, a assinatura, você consegue utilizar. Lógico que a gente consegue arrastar e ainda ver como que ficaria o vídeo, né? Mas na hora de exportar, na hora de renderizar o vídeo, ele vai impedir, porque essa aqui é a versão gratuita dele, tá? Então, para excluir, eu venho aqui no lixinho, nesse botão aqui, ou aperto Delete. Ele vai sumir da timeline, tá? Então, agora a gente falou brevemente da mídia que eu já tinha falado na gravação, né? Então, aqui a gente vai para a parte do áudio que eu vou falar um pouquinho mais detalhado, né? No segundo ícone aqui em cima no canto esquerdo, onde está o mouse. O áudio nada mais é diferente do vídeo, né? A parte de áudio mesmo, a parte que você ouve. E aqui, além de você conseguir importar também seus próprios áudios, músicas que você conseguiu baixar, também tem a parte de música já da biblioteca do CapCut. O CapCut é legal porque ele tem um vínculo com o TikTok. Aí ele pega as músicas mais utilizadas no TikTok, por exemplo, certo? E ele funciona mais para arrastar na timeline, ele funciona mais ou menos igual ao vídeo, entendeu? Vocês pegam, por exemplo, o áudio que vocês querem e arrasta abaixo do vídeo, tá? O áudio é sempre abaixo do vídeo, tá? Vocês arrastando, ele vai dar automaticamente aqui. Você dá um play, ele funciona tranquilamente o áudio, tá? E aí aqui, gente, pode. Aí aqui quando você dá o play, ele vai começar a tocar, você aperta de novo, ele para, tá? Ou a barra de espaço, tá? A barra de espaço também serve para dar o play e parar. E aí para tirar a música, é a mesma coisa, você vai na lixeirinha ou deleta. Tá bom, gente? E aí, no áudio, além disso, nós também temos os efeitos sonoros, tá? Os efeitos sonoros são efeitos sonoros, né? Igual coisa de filme. Por exemplo, se tem um texto na tela que está aparecendo como se fosse digitado no teclado, ele não vai ter o som da pessoa digitando esse som. Então, para você conseguir procurar algo do tipo, é interessante você procurar em inglês. Também funciona em português, mas em inglês aparecem mais opções, tá? Então, daí, por exemplo, eu quero, igual eu falei, som de alguém digitando no teclado. Eu venho e digito aqui na aba de pesquisa ali em cima, typing, que significa digitar em inglês. Tá? Ele vai carregar a biblioteca e ele vai aparecer as opções de typing. Aí eu venho e arrasto abaixo também. E aí, quando você vai ver, ele faz esse som de alguém digitando. E isso serve para qualquer tipo de efeito sonoro. Ah, eu quero uma explosão. Explosion, em inglês. E aí, quando você aperta a barra de espaço, tem o som também, tá? Eu vou deixar aqui do teclado para as próximas aulas que a gente vai utilizar, tá? Então, isso no mais é a aba de áudio. Os outros não são tão importantes, tá? Aqui, então, você importa importa os seus próprios áudios, né? Às vezes você gravou alguma coisa pessoal, precisa colocar no vídeo, né? Ou tem, exatamente, ou tem salvo no celular, vai aparecer aqui, você consegue importar e aqui nos seus aparece salvo no celular, ou no computador também. A parte de música é a música já da biblioteca do próprio CapCut, e os efeitos são os efeitos sonoros, tá bom? Então, indo para a aba de texto aqui no canto, do lado do áudio, tem a parte de texto. Texto é o texto, gente, vai aparecer algum texto na tela. E tudo funciona aqui, mais ou menos como eu falei no começo, sempre arrastando, tá? Você arrasta aqui para a tela e ele aparece o texto, tá? Ah, como que eu faço para mudar o texto? Aí a gente entra nos parâmetros. O parâmetro é onde você consegue editar todos os arquivos que você está utilizando. Belezinha? Todo mundo seguindo? Alguma dúvida?
Não? Belezinha, então. Então, aqui, por exemplo, está escrito texto padrão. Eu quero colocar, por exemplo, treinamento CapCut. Eu consigo digitar, certo? Ah, eu quero mudar a fonte. Então, eu seleciono todo o texto, venho aqui onde está escrito fonte e seleciono outra fonte. Entendeu? Tá baixando aqui, aí ele muda, certo? E isso é muito bom, porque o CapCut, ele, como eu falo, ele tem a biblioteca dele pronto para tudo. Lógico que tem a versão paga, mas muita coisa gratuita ainda dá para ser utilizada, tá? Quero deixar em negrito. Aí eu clico aqui, certo? Sempre nesse cantinho aqui. Deixar sublinhado, itálico e por aí vai. Nada muito diferente que utiliza, por exemplo, no Word, PowerPoint, esses arquivos que utilizam bastante texto, tá? Beleza, aqui a gente tem então o adicionar texto, ele é o texto padrão, certo? Aqui ainda vai ficar, quando você logar com a sua própria conta, vai ficar salvo os textos que você utilizou, favoritos, predefinições que você salvou, né? E aqui a gente vai em efeitos de texto. O que é o efeito de texto? Nada mais é do que o texto estático, parado, mas com alguma estilização, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, essa versão aqui gratuita, que eu vou clicar nessa amarelada e vou arrastar também, ele vai funcionar igual ao texto padrão, ali, ó. Mas ele já vem já pré-definido o estilo do texto. E para editar é a mesma coisa, tá? Você vem aqui, treinamento, do mesmo jeito, dá para mudar a fonte do mesmo jeito, e ele sempre vai manter o estilo já pré-definido do que você escolheu, tá? Tranquilinho? Todo mundo entendeu, gente? Belezinha? E, né, aqui abre as subcategorias, né? Se você quiser algo, tipo, no estilo mais metalizado, vai ter também. No estilo manuscrito, também vai ter, entendeu? Então, você sempre consegue utilizar. E aí, sim, tem regra para se utilizar em edição de vídeo? Tipo, você tem que seguir um estilo de arte, alguma coisa? Não, aí depende da sua criatividade, né? A gente ainda que tem mais costume de ver bastante vídeo na internet, bastante televisão, série, pode ter um pouquinho mais de noção do que fica muito legal, fica brega, que fica mais ou menos, entendeu? Mas é muito mais do toque artístico da pessoa que está fazendo e do resultado final se fica satisfatório ou não. Então, a gente fala que edição de vídeo também é muito teste. A gente vai testando, vendo estilos de arte, vendo estilos de efeitos, até dar um resultado bem legal que a pessoa goste, entendeu? Seja o cliente final, seja você mesmo, entendeu? Então é isso, é muito mais algo pessoal, tá? Então daí, esses são os efeitos de texto, nada mais é do que o estilo no texto estático, certo? Aí a gente vai para modelos de texto. Modelos de texto, ele é o texto animado, tá? Então daí, por exemplo, eu quero arrastar, como eu falei, algum texto como se estivesse digitando. Tem esse aqui que vai aparecendo letra por letra, e ele dá para ser utilizado, tá? Então eu venho e arrasto acima do vídeo, certo? Coloco clico aqui na timeline, né? Para ele ir à agulha onde está o vídeo. E se vocês derem play, vai aparecer aqui, ó. Como se estivesse digitando, certo? E aí entra a parte do áudio que eu falei. Eu quero como se estivesse digitando. Então, esse áudio aqui embaixo, eu arrasto para o começo desse vídeo. Eu arrastando ele aqui, ele vai aparecer essa barrinha verde aqui, meio azulado, indicando que esse é o canto. Ele vai ficar sincronizado com o começo já do texto, tá? Daí, se vocês vierem aqui e derem o play, ele dá essa sensação de estar digitando. Daí, depois a gente entra na parte de refinar mais, porque, por exemplo, aqui o texto está sendo digitado. Acabou a digitação do texto, mas o áudio continua. Daí a gente, depois, na próxima aula, a gente vai entrar como cortar o áudio no momento certo, como sincronizar tudo certinho, como aplicar o efeito no início e fim do vídeo, como sincronizar tudo certinho. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Então, relembrando,
Adicionar texto é o texto estático, simples, cru, né? Efeitos de texto é o texto estático também, mas com algum tipo de efeito, que você coloca uma estilização no texto. E o modelo de texto é o texto animado já pré-definido aqui. Belezinha? Então, nós temos essas opções. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho por enquanto? Beleza. Então, aqui a gente vai para os stickers. Stickers, tradução adesivos, né? É a mesma coisa que os stickers do WhatsApp, do próprio Instagram também tem, tá? Você consegue uma biblioteca de algo simples com fundo transparente animado. Tá? Então, por exemplo, a gente vai arrastar aqui em cima do texto o sticker dessa setinha vermelha aqui, que eu estou selecionando aqui. Tá? Você vê que ela vai aparecer bem no meio da tela, grande, certo? Se você der play, você vai ver que ele vai estar animado. Ah, como que eu faço para diminuir o tamanho para ficar como se estivesse apontando para o texto? Ou você vem no parâmetro na mão, aqui no canto direito, e mexe na escala, mexe na posição do sticker, ou você vem aqui no próprio preview, você consegue mexer com o mouse por aqui mesmo, tá? Você consegue mexer a posição em que está o sticker, o adesivo. Você consegue mexer o tamanho dele e até o ângulo clicando nesse ícone aqui embaixo de rotação, tá bom? Então, daí eu venho aqui e consigo posicionar, por exemplo, aqui, um pouquinho menor, certo? Como se tivesse uma seta apontando para o texto. Ele funciona bem. Lógico que isso aqui que a gente está mostrando, se fosse passar em algum lugar, não teria popularidade, não prenderia tanta atenção das pessoas, justamente por não estar harmônico, né? Não estar tão bonito. Mas aqui realmente é só para aprender um pouquinho a mexer. Igual o Marcão falou, a segunda aula a gente vai aprender mais mexendo nos parâmetros, um pouquinho mais avançado, aplicar efeitos específicos, tá? E na terceira aula daí seria a oficina, vocês vão editar os seus próprios vídeos, vocês podem trazer vídeo, pode trazer alguma coisa que queiram editar, e a gente vai estar aqui auxiliando, tirando dúvida. Ah, como é que aplica tal efeito? Eu vou no computador de vocês e mostro como aplicar tal efeito. Belezinha? Então, isso é os stickers. E os stickers aqui também tem todas as subcategorias que vocês precisam, né? Sticker de texto, os ecológicos, ano novo, temático, né? De alguma coisa. Belezinha. E aqui a gente vai para efeitos, tá? Então, antes de a gente ir para efeitos, vou pedir para vocês irem em mídia e pesquisar aqui futebol. Ou pode ser qualquer outro, né? Mas eu vou utilizar esse de exemplo. Quem quiser seguir o exemplo. E vá um pouquinho para baixo e peguem esse vídeo aqui, ó. Onde o cara tá fazendo a embaixadinha de 23 segundos. Tá? Isso, tá mais ou menos no meio. Você pode dar um pequeno scroll aqui para baixo que vocês vão conseguir achar, tá? E arrastem para frente do vídeo da contagem. Automaticamente vai colocar aqui e ele vai aparecer esse vídeo do jogador de futebol. Sabia a nossa referência. Sério. Eu acho esse vídeo bem legal aqui para a gente apresentar o que é efeito. Vamos lá. Quando você clica em efeito, vai aparecer essas duas opções: efeito de vídeo e efeitos corpo, tá? E os favoritos que você pode salvar, que ele já vai ficar pré-setado. Então vamos lá. Eu quero começar com um fade-in. Fade-in, o que é? Começa da tela preta e vai esmaecendo até o vídeo na opacidade original. Mesma coisa, gente, de arrastar, sempre arrastando, tá? Você arrasta esse efeito para o vídeo que você quer aplicar, tá? Eu apliquei no vídeo do cara jogando futebol e apareceu aqui
do preto, da tela preta, ele vai para o jogador de futebol, certo? E isso também tem outros efeitos que vocês podem colocar. O desfoque aberto, que ele começa desfocado e vai começa desfocado e vai focando, né? Ou você pode colocar esse retrato aberto, que ele começa na tela preta, mas ele dá uma transição bem legal, né? Só que o problema é como o vídeo é longo, então ele atrasou muito esse efeito, né? Geralmente, em vídeos mais curtos, ele funciona melhor. E lógico que depois a gente vai aprender, por exemplo, quando a gente utiliza o fade in e pega também o fade out, que é o contrário, né? Pega do vídeo completo e vai escurecendo, ele vai aplicar logo depois que o primeiro efeito fez, entendeu? Então, por exemplo, aqui ele apareceu o vídeo e já escureceu. A gente vai aprender a corrigir isso depois, também na segunda aula, tá? Ó, a gente chama um pouquinho de gambiarra, mas tem como fazer isso também, tá? É. Então, daí, por exemplo, eu coloquei um efeito sem querer. E eu quero apagar esse efeito. Temos duas opções. Se você acabou de colocar esse efeito, tem como desfazer a última ação, que é o Ctrl Z. Você apertando o Ctrl Z, ele tira o último efeito que você aplicou, certo? Mas vamos lá que eu apliquei o efeito e mexi em outra coisa, entendeu? E eu não quero perder essa outra coisa que eu fiz, então não dá para desfazer. Você vem aqui, onde está escrito efeito, onde está o mouse aqui, certo? Clicando, ele vai aparecer os dois efeitos que você colocou, tanto fade in e o fade out. O esquerdo. Com o botão esquerdo, mesmo vocês vão clicar aqui onde está efeito. Ah, eu quero apagar o fade out. Cliquei, ele vai estar com essa marca azul, que ele vai mostrar aonde ele está aplicando esse efeito, ou seja, no vídeo inteiro, né? Do começo até o fim. Vocês clicam nessa parte azul com o botão direito e excluir. Aí ele vai excluir o efeito que vocês selecionaram, tá? Se vocês forem ver, não tá mais com fade out. Tá bom? Essa é uma das formas para se excluir ou desfazendo também. Belezinha. Então, isso é o efeito de vídeo. Lógico, daí também tem outros efeitos aqui muito mais complexos, muito mais profissionais, assim, mas é a versão paga daí. Tá bom? Em cima desse slow motion, futebol. Com esquerdo mesmo? Com esquerdo mesmo. Tá com efeito o vídeo? Se você clicar aqui na parte do íconezinho aqui da varinha, tá? Ele vai mostrar os efeitos. Opa, claro. O vídeo está perfeito. Quando o vídeo está perfeito, a gente colocar a câmera baixada, você clica, botão play, tudo. Tá bom? Eu tinha que desenhar no início. Belezinha. Com isso, a gente tem o nosso efeito do fade in, por exemplo, aqui. E agora a gente vai explicar o que é efeito de corpo. O efeito de corpo nada mais é como um efeito que você pode fazer, mas ele consegue, a IA do programa, ele consegue detectar um objeto, um corpo na cena. A gente utiliza corpo porque geralmente é utilizado quando tem uma pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou querer utilizar esse aqui, onde o fundo se mexe, mas ele foca numa pessoa. Quando você passa o mouse em cima, ele dá um preview, né? Ele dá uma prévia de como ficou o efeito. Vocês percebem que a pessoa está estática no meio e o fundo se mexe, né? Então, a partir do momento que vocês arrastam esse efeito, certo? Ele vai detectar o jogador de futebol. Lógico que nunca vai estar 100% por ser um negócio mais longe, né? Mas vocês percebem que ele tentou detectar o jogador aqui e fez essa transição, esse efeito atrás.
tá? Agora, um outro efeito, por exemplo, aqui. Vou excluir esse, daquela forma que eu falei para vocês. Cliquei, efeitos de mudança, né? E, botão direito, excluir, tá? Esses aqui também é legal, só que é a versão Pro, mas dá para utilizar mesmo assim para vocês verem como que ficaria mais ou menos. Né? Vocês arrastam aqui, e ele, por exemplo, ele detectou o jogador e duplicou atrás, entendeu? Com esse efeito aqui, brilhante, certo? Então, tem várias formas de aplicar quando você tem algum tipo de efeito, alguma coisa específica. Quando tem alguém com o rosto perto, dá para colocar esse efeito aqui, que seria tipo o relâmpago saindo dos olhos e vai seguir os olhos, né? O mosaico somente no rosto da pessoa, entendeu? Ele vai detectar um rosto de alguma pessoa e vai aplicar, né? Vamos ver se aqui ele vai funcionar, porque o rosto está longe, né? O rosto está longe. Ele tem uma hora que ele detecta, ele coloca, ele tira depois, tá? Esses defeitos, aí vocês vão ter que ir testando e vendo qual que funciona melhor, né? E isso, se você, e o CapCut é uma mão na roda justamente por isso, porque ele já tem essa biblioteca de efeitos prontos que vocês podem utilizar, que é muito bom, tá? Muito bom, porque se fosse fazer isso em outros aplicativos, por exemplo, o Premiere, que é o que eu utilizo para edição de vídeo, ou o After Effects, que é um para pós-produção, ele acaba não tendo essa automatização, digamos, né? Você tem que fazer tudo meio que manual. Tem aplicativo, tem plugins, né, que vocês instalam por fora, mas a parte nativa, né, a parte base do aplicativo eles não têm. Então, o CapCut ele é muito bom nessa parte para auxiliar. Lógico que às vezes não fica 100%, mas ele já ajuda bastante mesmo, tá bom? Então, relembrando, efeitos de vídeo, você coloca o efeito no vídeo inteiro, ele não detecta nada específico. O efeito de corpo, ele aplica o efeito no vídeo inteiro também, mas ele detecta um corpo e aplica o efeito em cima desse corpo, que no caso aqui o corpo é o jogador de futebol. Tá bom? Então a gente aprendeu o que é efeito e é um dos mais utilizados em edição de vídeo. A gente vai para transições, tá? Transições, o que é? Transicionar de um vídeo para o outro. Você vai colocar entre dois vídeos, tá bom? Ou no começo ou no fim de um vídeo isolado. Vamos lá. Tá carregando aqui, eu acho. Se não estiver carregando. Por algum motivo, minhas transições não estão aparecendo hoje. Para vocês estão aparecendo as transições? Para mim não apareceu. Bom, vou fechar e abrir o meu aplicativo aqui para ver se ele aparece. Aí agora apareceu. Belezinha. Você colocando o mouse em cima é a mesma coisa que o efeito. Ele vai dar uma prévia de como funciona, tá? A transição. Então, você pegando e arrastando, você vai arrastar entre os dois vídeos, ó. Peguei aqui, por exemplo, o aproximar, vim e arrastei entre esses dois vídeos, né? Entre a contagem, entre o jogador de futebol. Ele vai criar esse quadradinho branco. Nossa, mas tá pequeno, eu queria tipo aumentar e diminuir para ver o tamanho certinho. Aqui nós temos essa régua, que é parecida com a do Word, tá? Ele vai aumentar e diminuir o tamanho da nossa timeline, tá bem? E com isso a gente consegue ver mais detalhes. Aumentei o tamanho e aqui está a caixinha de transição, certo? Gente, eu vou excluir o efeito que eu coloquei anteriormente, o fade in, para vocês verem como funciona a transição na prática, tá? Ó, vamos excluir a transição também do mesmo jeito. Clicou com o botão direito na caixa branca, ó o corte seco para transicionar entre os vídeos.
Então, se eu colocar, por exemplo, aproximar aqui no meio, ele vai ficar centralizado certinho. Quando você dá o play, ele está com a transição. Certo? Quero deixar essa transição ainda mais impactante, ainda mais legal. Vamos na aba de áudio de novo. Efeitos sonoros. E eu venho e coloco Swoosh aqui, que é Swoosh Transition, que é um som de transição bem... Cadê aqui? Esse aqui, de 1 segundo. A quarta opção que eu peguei ali, de 1 segundo, creio que seja suficiente. Tá? Eu coloco mais ou menos centralizado aqui. Rapidinho ele faz um efeito sonoro com a transição. Tá? Mas no mais, a transição é somente isso mesmo, tá? Quando você aplica um efeito de transição de um vídeo para outro, tá? Então ele fica, o nosso efeito final, ele fica mais ou menos assim. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Não? Beleza. E aqui temos a legenda. Se vocês forem na aba de texto, vocês também vão ver que tem aqui legendas automáticas e legendas locais. É a mesma coisa, tá? Dessa aba de legendas aqui. Se você tem algum vídeo com narração, com a voz de alguém falando alguma coisa, o CapCut ele consegue detectar e fazer essas legendas automáticas para você. Então, lembrando aqui, a gente tem a camada de vídeo, a camada de texto, a camada de sticker que a gente colocou. A camada de texto ele serve só para texto. Então, quando você cria uma legenda automática, ele vai criar essa camada de texto automaticamente em cima do seu vídeo, com um tempo certinho, com o texto que você está falando. Lógico que talvez a inteligência artificial, por causa de sotaque, por causa de falar rápido, juntar uma palavra na outra, às vezes vai dar alguma palavra errada, alguma outra palavra errada, entendeu? Eles habilitam também a opção de você editar essa legenda automática, tá? Por exemplo, ele vai dar igualzinho aqui, vai dar esse texto aqui. Eu falei treinamento CapCut, ele mostrou o treinamento CapCut. Mas às vezes escreveu alguma coisa errada. Então você vai clicar na camadinha que ele criou, né, no objeto, e vocês vão editar automaticamente aqui no parâmetro, entendeu? Funciona assim a legenda automática. Aí tem os modelos da legenda, né? Depois de que você fizer a legenda, você clicando em um modelo ou outro, ele vai aplicar em todas as camadas, tá? Letras automáticas é a mesma coisa, praticamente da legenda automática. E o adicionar legenda. Isso aqui é muito pouco utilizado, porque antigamente, quando você ia baixar algum filme, alguma série, eles davam 2 arquivos separados, né? O arquivo de vídeo e o arquivo da legenda. Aí, para juntar, você precisava juntar com algum aplicativo externo. Então, hoje em dia, quase nunca se utiliza isso. Tá? Geralmente, a legenda já vem embutida no vídeo. Tá? Mas, caso tenha algum arquivo que tenha uma extensão SRT, que é mais utilizado hoje em dia, vocês sabem como colocar. Só importar, ele vai automaticamente já jogar as legendas no vídeo. Tá? Filtros. É praticamente a mesma coisa que filtro do Instagram, certo? Se você quiser colocar algum tipo de filtro, só arrastar para o vídeo. Ele vai baixar o filtro e colocar. Por exemplo, eu deixei um pouquinho mais escuro aqui, né? A sombra, digamos assim. Ah, não gostei. Exclui do mesmo jeito que se exclui os efeitos, tá? Você vem... Não vai, tá? Você vem aqui. Vamos colocar mais um filtro aqui para aparecer. Ele substitui o filtro, tá? Ah, mas eu não gostei do filtro. Ctrl Z, ele vai retirar o filtro também, tá? Ele não exclui o efeito em si. Belezinha? Deixa eu ver se tem algum vídeo. É isso, Ctrl Z, ele vai. E ele substitui os filtros, tá? Se você jogar um em cima do outro. Ah, eu quero azul, mas eu quero esse agora. Ele substitui, tá? Beleza, o filtro, no mais, é isso. Aí a gente vem para as partes de ajuste. O ajuste, ele nada mais é do que quando a gente vê aqui mais para frente,
Na aba de parâmetros aqui, onde está o mouse, vai ter a aba de ajuste também. Isso aqui para baixo é mais técnico, né? É correção de cor. Então, a gente, por exemplo, quero criar o meu próprio filtro. Deixar a temperatura do vídeo um pouquinho mais azul. Um pouquinho mais rosa junto com azul, entendeu? Mas eu quero a saturação baixa, que é deixar com mais ou menos cor. Entendeu? Exposição, que é um pouquinho a luminosidade e tudo mais. Essa parte da correção de cor é um pouquinho mais técnica, a gente vai ver na próxima aula. Mas já adiantando. Aí eu quero salvar esse ajuste, entendeu? Aí eu consigo salvar com predefinição, ele vai aparecer aqui, entendeu? Nos ajustes. O adicionar é quando você baixa algum ajuste já da internet, tá? Você consegue adicionar daí o ajuste personalizado e arrastar nos vídeos. E o LUT nada mais é do que o pacote de correção de cor já pronto. Tudo isso que eu falei dos ajustes, ele já vai estar pronto. Você consegue baixar na internet pacotes disso, com edições bem profissionais, arrastar, adicionar aqui, e aí quando adiciona, eu consigo arrastar para os vídeos. Tá? Opa, tudo bem? Toda. Então, esses são os ajustes. E o avatar de IA é quando você utiliza IA. Você consegue estilizar o seu vídeo, por exemplo. Vocês já viram aqueles vídeos no TikTok, Instagram, onde que tem uma pessoa falando, mas parece que está no estilo Pixar, alguma coisa? É isso aqui também, tá? Mas é versão paga, mas para vocês entenderem como funciona, tá? Ele vai pegar o seu vídeo e vai colocar a IA por cima do seu vídeo, falando, entendeu? Então ele vai emular, por exemplo, como se fosse essa pessoa aqui, você consegue se transformar nessa pessoa, no estilo Pixar, e por aí vai. Tem vários outros estilos, mas é tudo da versão paga, tá bom? Então, no mais é isso hoje, tá, gente? Explicando o que é cada abinha para você, explicando mais ou menos o que é o CapCut, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu repasse alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa específica? Só esse segundo. Entendeu? Dialogar sobre um fato, questão do tempo. Diminuição do tempo. Por exemplo, o vídeo é extremamente longo, você vai diminuir ele. Tá, tem como, aí você vai na parte mais técnica, que é a parte de recorte de vídeo, por exemplo. Você tem um vídeo de 2 minutos falando, mas você quer diminuir para 1 minuto. Você consegue cortar o tempo, tipo aquelas paradas de respiração que você tem, né? Você consegue aumentar, diminuir, cortar partes que são desnecessárias do vídeo, ou você consegue acelerar o vídeo, né? Mas daí já não fica tão legal. O ideal seria cortar. Daí como é que eu faço para cortar? Aqui no quarto botãozinho aqui, ó. Aqui embaixo da aba dos efeitos, stickers, tem o dividir. É o quarto botãozinho aqui onde está o mouse. Tá bom? Então, você com a agulha da timeline, onde quer cortar, você vem aqui em dividir, você percebe que ele vai criar 2 arquivos, tá? Eu consigo selecionar 2 arquivos do vídeo. Então, ele está dividido. Eu quero excluir só essa parte, quero o começo. Aí você tem um começo, ele dividiu. Entendeu? Então, por exemplo, vamos falar que aqui, dessa parte até dessa parte, eu quero cortar. Aí eu venho aqui e divido de novo, excluo essa parte, ele vai tirar automaticamente esse espaço que tem e vai ter esse corte, tá? Então você consegue diminuir o vídeo dessa forma. Eu gosto muito de trabalhar com atalhos em vez de ficar indo com o mouse, né? Toda hora clicando na opção. Praticamente tudo tem um atalho aqui. Como é que eu faço para dividir aqui no CapCut? Ctrl B. Ele já vem automaticamente e divide, tá? Você consegue dividir os seus vídeos em quantas partes você quiser e ir excluindo, tá? Ele junta tudo certinho aqui. Sem problema nenhum. Daí, semana que vem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos parâmetros, fazer um vídeo um pouquinho mais bem trabalhado. É um pouquinho até mais rápido a aula, mas aprofundando mais aqui no parâmetro que cada coisa faz, né? Vídeo, velocidade, animação e tudo mais. E na parte de exportar o vídeo, tá? Transformar esse projeto que você fez em um único arquivo de vídeo já pronto, tá? Com áudio, tudo certinho. Belezinha, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Não?
previsão para a segunda aula, pessoal, ou seja, a gravação que for feita até a noite, outro dia, tá? Certo. E aí, a terceira aula, a gente vai marcando aí para ser uma oficina, onde vocês vão poder pôr a mão na massa, ter a liberdade de voar. Eu acho que se quiserem antes, já de antemão, e fazer alguma coisinha, Claro. é melhor. Vai gerando dúvidas. Quanto Sim. mais mexe, mais vai gerando dúvida, mais vai caindo na imperfeição que vocês têm da área, né? Que é toda hora querer fazer melhor. Certo, é isso mesmo. E às vezes vocês podem chegar com alguma dúvida que eu não saiba como resolver, porque principalmente eu não estou tão familiarizado com o CapCut, ainda utilizo principalmente na parte de legenda automática, um outro efeito, mas nada impede a gente pesquisar junto e descobrir como que faz. Tá? A noção de edição de vídeo, ele vai servir para qualquer aplicativo, mas às vezes é uma coisa específica do CapCut, a gente não sabe resolver, mas a internet está aí para isso, consegue ser resolvido facilmente. Tá bom, gente? Então, acho que por hoje é isso, tá? Semana que vem nós estamos aí de novo. E termina o treinamento que tinha tudo para ser bom, mas foi maravilhoso.